Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Oi, Maria. Oi. Tudo bom? Por favor, me vê um cachorro quente no capricho. Tá eu tô bom. com uma fome de leão. Ih, não me fale em bicho que eu viro uma onça, viu? Mas que humor de porco espinho. Que bicho te mordeu? Sabe o que é? Eu fui dar uma de tia super legal esse final de semana e fui levar o meu sobrinho no zoológico. Nossa, tô morta. O monstrinho me fez andar pra cima e pra baixo, vendo tudo que é tipo de bicho. Sim. Mas valeu a pena, viu? Porque eu vi um bicho assim, um mais lindo do que o outro. Aprendi tanta coisa. E a gente vai aprender muita coisa nessa nossa teleaula de hoje. Nós vamos ver como animais diferentes podem se alimentar de maneira parecida. Vamos ver quais são os animais caçadores que se alimentam de outros animais vivos. Existem animais caçadores de grande porte e os pequenos caçadores. Vamos conhecer também várias espécies de herbívoros, animais que se alimentam de plantas. E por último, conhecer alguns onívoros que se alimentam de animais e plantas. Puxa, Lineu, então eu vou poder entender um monte de coisas que eu vi no zoológico. E você também. A nossa teleaula está começando agora. Superpopulação de roedores provoca prejuízo para a agricultura. Puxa, que notícia. Vamos ler mais um pouquinho. Os produtores de grãos têm agora um novo inimigo pela frente. Várias espécies de roedores vêm atacando e se alimentando de parte da colheita. Puxa vida, eu não sabia que além do clima, de doenças das plantas, os agricultores ainda enfrentavam esse tipo de praga, os roedores. Sabe, Lineu, a gente começou a visita pela ala dos roedores. Nossa, eu pensei que só tivesse rato, ou então aquele preá que vende em loja de animais, sabe? Sim. Diz que nada, tem um monte de espécies de Não, roedores. tem sim, ó. Tem várias espécies diferentes, tá vendo? Quer dizer, os ratos são os mais conhecidos. É, tem pequeno, tem grande. Eu vi capivara, o maior roedor do mundo. Ela vive aqui no Brasil. Tinha caxinguelê, com aquele rabão. Ai, tão lindinho. Tinha cutia. Paca. Mas esses são bem maiores, né? Você reparou nos dentes deles? Na frente, todos eles têm 2 dentes bem grandes em cima. Esses dentes são super afiados. Eles roem muito, o tempo inteiro. Os dentes nunca param de crescer e são desgastados enquanto eles cortam o alimento. Bichinho danado, hein? Rói tudo que vê pela frente. Até que você observou bem os animais, né, Maria? Escuta, é verdade que eles destroem plantações? Bom, na verdade, eles comiam outras plantas, né? Mas como a agricultura foi tomando todo o espaço, alguma coisa eles têm que comer, né? A sorte é que eles têm seus inimigos. Inimigos? E bicho lá tem inimigo, Lineu? Não, inimigos naturais, Maria. Quer dizer, são animais que se alimentam deles. Se não, aí sim os roedores iam ser uma praga mesmo. Olha só a natureza. Veja o que aconteceu. Desinformada, a população retirou da região os inimigos naturais dos roedores, as cobras e os gaviões. Muitos gaviões morreram envenenados por agrotóxicos e as cobras eram exterminadas quando encontradas no caminho. E agora? Quem vai comer os roedores que estão comendo a plantação? Com a diminuição ou quase desaparecimento dos seus inimigos naturais, quem está tentando controlar os roedores é o próprio ser humano. Mas não com tanta eficiência assim, né? Portanto, uma coisa é fundamental que a gente entenda. Um animal só se transforma em praga se as relações naturais do ambiente em que ele vive forem alteradas de alguma maneira. Nesse caso, foi o próprio homem que destruiu o inimigo do maior inimigo das suas plantações. Ah, quer dizer então que o prato preferido da cobra e do gavião é um roedor bem fresquinho? Isso, Maria. Como eles são caçadores, eles só se alimentam de animais vivos. Sabe o que mais me impressionou no gavião? O jeito como ele fica assim lá em cima, só espreita. O gavião enxerga muito bem e fica em lugares altos, onde tem visão panorâmica. Daí avista sua vítima de longe, um roedor, um lagarto, uma ave pequena. Daí mergulha no ar atrás dela e pega a caça com as garras. Você observou que ele tem umas garras bem curvas, fortes e bem afiadas? Ah, eu reparei, sim.
eu até fiquei imaginando pra que umas garras tão grandes, né? Não, é que às vezes os gaviões atacam até bezerrinho com as garras. Gente, bem que eu percebi um certo ar sinistro nesse bicho aí. Sabe, Maria, muitas vezes os gaviões, eles não escapam nem das cobras. Nossa, fico toda arrepiada, viu? Quer dizer que além dos roedores, as cobras comem os gaviões, que também comem os roedores? É. Gente, como a natureza é complexa, né? As cobras também são excelentes caçadoras. Elas têm uma sensibilidade muito apurada. São capazes de perceber a presença da caça, sentindo o movimento dos animais ou mesmo o calor do seu corpo. E elas gostam de quê? Elas têm um cardápio bem variado. Se alimentam de invertebrados, de peixes, muitos tipos de aves, sapos, roedores, mamíferos de todo tamanho. A jiboia, por exemplo, chega a devorar um bezerro inteiro. Lineu, você não acha esses animais muito vorazes? Não, não acho não, Maria, porque é o único jeito que eles têm para se alimentar. Eles já reconhecem de longe quando um animal vai servir de alimento para eles, porque eles já nascem com esse instinto de sobrevivência. Agora, pensa comigo. São justamente esses animais caçadores, que você chamou de vorazes, que controlam o número de roedores que atacam as plantações, por exemplo. Né? Esse que é o equilíbrio da natureza. Sei, olha, tá tudo muito bom. A lanchonete está vazia, só que eu preciso trabalhar. E depois também o Alberto tá chegando aí, preciso... Já cheguei, olha, eu trouxe uma alface fresquinha pra você preparar para o almoço, tá? E aí, qual é o assunto? Ah, o assunto são os animais. É, são os caçadores, os carnívoros. Ah, animal carnívoro, hein? Olha, tá aqui um, viu? Eu adoro uma bistequinha sangrando. Ah, eu também. Qual é o animal caçador que você conhece? Um animal caçador? A raposa. Jaguatirica. Uma onça pintada. Você sabe do que a raposa se alimenta? De galinhas. Como é que a raposa faz para caçar? Eu imagino que ela corra atrás das galinhas e consiga pegá-las facilmente. Ela se alimenta de quê? De ratos, pequenos roedores. Você sabe como é que ela faz para caçar? Imagino que ela fique na espreita, assim, aguardando o roedor e dê uma patada nele. Você sabe do que ela se alimenta? Eu acho que de bezerros, pequenos roedores. Como é que ela faz para caçar? Ela deve ficar de tocar e atacar o rebanho. Quando a gente fala em animais caçadores, vem logo à cabeça animais grandes, de bom tamanho, certo? Mas olhe só o que eu trouxe para mostrar para vocês. Também existe na natureza uma quantidade muito grande de pequenos caçadores ágeis, rápidos. Muitos a gente até conhece. O sapo, por exemplo. Seus olhos enxergam muito bem. São capazes de ver um mosquito voando. Com uma rapidez incrível, põe a sua língua enorme para fora e tzats, captura sua refeição. Alguns insetos também caçam. O louva-a-Deus, olha só, fica parado. Até parece uma pessoa rezando ajoelhada, não parece? Mas quando uma mosca se aproxima, o bichinho crava os espinhos pontudos de suas pernas na mosca e morde a cabeça dela. Tem muitos passarinhos também que comem insetos. O pica-pau, a andorinha. Puxa vida, a gente vê esses bichinhos e nem imagina que eles tenham instintos de caçador. A natureza é surpreendente, não é mesmo? Então, Alberto, quando eu dou essa aula para os meus alunos, eu distribuo essas fotos aqui para eles e peço para eles formarem os pares de caçador e caça. Tá? E aí, você quer tentar? Esse aqui tá fácil, ó. Onça e macaco, leão e zebra. Tá indo bem, Alberto. Então, os animais que atacam outro ser vivo para se alimentar dele são chamados de predadores. E os animais que são atacados e mortos são chamados de presas. Predador é o caçador. Presa é a caça. A relação predador e presa é que mantém a natureza em equilíbrio. Lineu, sobraram esses aqui, ó. Tô achando que estão aqui por engano, viu? Engano? Deixa eu ver. Aranha, peixe, anêmona do mar, pernilongo. Alberto, tá fácil, tá fácil. Vai lá, vai, Alberto, vai lá. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bem, as anêmonas vivem no mar. Elas abrem os seus tentáculos, ficam parecendo flores e atraem peixes e camarões, o seu prato predileto. Portanto, a anêmona é a predadora e o peixinho, sua presa. A aranha também é caçadora. As vítimas, geralmente insetos, pousam nas suas teias e ali ficam sem conseguir sair. Então elas sugam o corpo dos insetos, deixando só a casquinha oca. Ela é a predadora e o pernilongo, a presa. Puxa, eu nunca imaginaria uma coisa dessa.
Quer dizer, então, que tem caçador que vive na água? Tem. Olha, um outro exemplo é o dourado. Sabe aquele peixe de rio que grelhado é uma delícia? Então, ele é um caçador. Ele fica nadando entre as plantas aquáticas e se alimentando de peixes pequenos. O que aconteceu, Marisa? Olha aqui um bicho horroroso aqui dentro. Marisa é um herbívoro. Herbívoro, que nada, isso aqui é uma lesma nojenta, ela tá aqui dentro, é um cantinho. Como assim herbívoro, Lineu? Roberto, não tem os carnívoros que só se alimentam de carne? Tem. Então, os herbívoros só se alimentam de vegetais. Um outro exemplo de herbívoros são os roedores. Aqueles dentões que atacam as plantações. Então, é outro exemplo de herbívoros. Os herbívoros precisam comer grandes quantidades, porque, em geral, os nutrientes das plantas não estão concentrados. Por isso, para conseguir a quantidade de alimento que eles precisam, eles passam o dia inteiro comendo. É comum um herbívoro se interessar apenas por alguns tipos de plantas, ou ainda por apenas uma parte da planta. Quer dizer, então, que a girafa, o camelo, o boi pertencem todos ao mesmo grupo que essa lesma aí? Olha, se a gente for analisar sobre o ponto de vista da alimentação, aí sim, são todos herbívoros. Olha, tanto a lesma quanto o caramujo, eles fazem a mesma coisa. Eles raspam a folha da alface enquanto eles se arrastam com a boca, né? Agora, tem muitos insetos que são herbívoros também, e o cardápio deles é bem variado. Os gafanhotos, por exemplo, devoram folhas de árvores. Sua boca tem serrinhas especiais para isso. Outro inseto devastador é a lagarta, a taturana. Sua boca é parecida com a do gafanhoto. Ela consegue cortar e mastigar ao mesmo tempo. Já quando adulta, na forma de borboleta, ela apenas suga o néctar que encontra nas flores. Os percevejos e os pulgões, que atacam as plantas, perfuram os talos das plantas jovens para sugar sua seiva. Nossa, quanta novidade! E tem mais uma coisa que eu vou contar para vocês. Por mais estranho que pareça, os herbívoros mais numerosos do planeta são os aquáticos e os microscópicos. Olha só. São pequenos animais que vivem na água do mar e dos rios e que se alimentam de algas, também microscópicas. São conhecidos como zooplâncton. Bem, portanto, os animais podem ter os mais diferentes tamanhos e viverem nos mais diferentes ambientes. Se comem vegetais, são herbívoros. Se comem outros animais, são carnívoros. E só existe animal herbívoro e animal carnívoro? Não, Roberto. Tem animais que se alimentam de plantas e de animais. São chamados de onívoros. Olha, o bicho preguiça é um exemplo. Além de se alimentar de folhas, de frutos, ele se alimenta também de pequenos pássaros. Mico também, sagui. Eles comem frutas, insetos, passarinhos. Isso. Gente, peraí, então o homem também é onívoro, porque ele come carnes e vegetais. Só que ele não segue apenas o seu instinto, né? Ele tem raciocínio, decide o que comer. Sim. Então ele devia se preocupar mais com a natureza, sabia? Porque ele fica alterando o equilíbrio da natureza e depois as consequências acabam afetando um monte de espécies. E depois que a Maria foi ao zoológico, ela não voltou mais a mesma. Mas ela tá certa, Alberto. E você também, depois da nossa teleaula de hoje, vai encarar a natureza com mais respeito, não vai? Vamos fazer uma revisão para relembrar por quê? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são animais caçadores e conheceu vários tipos deles. Animais de grande porte e pequenos caçadores, que vivem tanto na água como na terra. Aprendeu também que os animais caçadores controlam o número dos animais herbívoros que se alimentam de plantas. Também conheceu várias espécies de animais herbívoros, inclusive os aquáticos. E por último, ficou sabendo que alguns animais se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais vivos. Esses são os onívoros. Por hoje é só. Aguardem mais novidades sobre animais na nossa próxima teleaula. Até lá.